Você não vai acreditar no que o Felipe Luiz falou na coletiva. Teve exposição de bastidores, acusação de X9, crítica ao calendário e recado direto para quem tá jogando contra o Flamengo por dentro. O clima esquentou, irmão. E agora é pressão total nos corredores do Ninho. Felipe, boa noite. Felipe, na semana passada, depois do jogo contra o Bahia, você falou muito sobre muita coisa que acontece é de fora para dentro, aqui dentro a gente está fechado e tal. Só que contra o Bahia aconteceu, contra a LDU aconteceu e hoje voltou a acontecer. Vazar a sua escalação antes de sair a escalação oficial. Queria saber o quanto isso está te incomodando. Queria saber também se você não acha que tem alguém, talvez, que esteja querendo te atrapalhar. Obrigado. Bom, vazou a escalação inteira? Bom, Pedro. Vazou bastante, ok. Bom, não controlamos tudo, infelizmente, né? Temos, às vezes as escalações vazam, na verdade não vinha vazando e vazaram. Eu não controlo tudo, infelizmente eu não controlo tudo, não controlo quem está olhando, ou quem está vendo, ou quem pega o celular e manda uma mensagem, não posso controlar isso, isso é do futebol. Me prejudica, claro que me prejudica, é ruim pra gente que vaze a escalação, mas quem faz está indo contra o Flamengo, quem vaza, então... que ele durma, que essa pessoa que vaza, muitas das vezes a gente tem alguma informação, mas que essa pessoa coloca a cabeça no travesseiro depois e não vai conseguir dormir, pelo menos eu acho. Felipe, Raíza Simplício da Gol Brasil e da revista Placar. Você falou essa questão toda do calendário e isso é um fato, né? O Arrascaeta é um jogador, por exemplo, que a gente sabe que não vai conseguir jogar no máximo físico como ele vinha apresentando a temporada inteira. E muito se fala também, o Flamengo tem que buscar um substituto para o Arrascaeta. E a gente sabe da qualidade dele, sabe que é difícil achar um jogador com a qualidade dele. Mas a gente tem visto muito o Flamengo falar de contratações de pontas, tem a possibilidade do Jorginho também, que deve chegar. Como é que está para você, Felipe Luiz, essa questão de ter um jogador que possa substituir o Arrascaeta sem ser um cara improvisado, um cara que realmente possa ser? O Flamengo precisa ir no mercado buscar esse jogador? Bom, o mercado, eu não penso porque o mercado está fechado e eu só posso pensar agora no próximo jogo. Então eu pensei essa semana toda no Botafogo, em como resolver, esses dias agora contra o Botafogo, em como resolver o jogo sem o Arrascaeta. Que ele tentou até o final, não conseguiu, infelizmente, e depois eu tenho que achar soluções para isso. Mas com certeza estamos no mercado olhando qualquer tipo de opção para meia, para volantes, para pontas, para atacantes, para zagueiros, para todas as posições que a gente pode melhorar o elenco, aumentar a qualidade, não o número de jogadores, senão a qualidade do elenco. O Flamengo tem que sempre estar atento ao mercado. Vai abrir agora em junho e com certeza temos nomes para poder reforçar o elenco que é natural, essa reposição, essa troca de peças para sempre levar a qualidade desse elenco que já é muito alta. Felipe aqui, Fernanda Pisotti da Rádio Band News FM. A gente está vendo um Flamengo com muita intensidade no primeiro tempo. Começa o jogo acelerado a 220, pressionando, com posse de bola, chegando à área do adversário, mas não consegue transformar toda essa superioridade, principalmente no primeiro tempo, em gols. E no segundo tempo tem uma queda de intensidade, de rendimento, enfim. O que está faltando para o Flamengo converter os gols ainda na primeira etapa, quando ele começa realmente ali a 220 ali? E o próximo confronto é contra o Palmeiras, né? Um confronto direto. Próximo confronto na Copa. A Copa do Brasil também, pelo brasileiro, é o Palmeiras, né? Muito simples, colocar a bola para dentro. É o que falta. Chega ali na área e tem vezes que estamos mais inspirados, outras não. Os jogadores determinantes são os que fazem a diferença, que chegam ali e tem que resolver, né? O treinador, eu dou todas as soluções, todas as saídas e as progressões para eles poderem chegar até ali e depois eles têm que colocar a bola para dentro. E tem times que defendem com muito mais qualidade, que não nos permite chutar com muito tempo ou com muito espaço, e tem times que a gente consegue entrar com maior facilidade, uns por dentro, outros por fora. A gente faz um estudo, tenta escolher uns jogadores ideais para o que o adversário, para a forma que ele tem de defender, o adversário nos oferece, e aí esses jogadores depois eles têm que resolver. E a única forma é colocar a bola para dentro, não tem outra. Okay. Aqui Felipe, boa noite, Marcos Martinho do canal da QSRN. Felipe, mais um jogo onde o Flamengo sofreu com desfalques, né? Sobretudo no setor de meio campo, sem Eric Pulgar, sem Alan, Gerson, Arrascaeta. E eu quero te perguntar até que ponto você considera que a ausência desses jogadores influenciou negativamente na criação do Flamengo, né? O Flamengo com mais dificuldade de criar no jogo de hoje do que no jogo contra a LDU, e se essas questões também enfatizam, né? Cada vez mais a necessidade de abastecer esse plantel nesse setor de meio campo. Muito parecida com a pergunta da tua companheira. Como eu falei, reforçar o plantel, o elenco a gente vai tentar com certeza nesse mercado. E quando você perde um jogador, claro que você sente um jogador
titular e a gente perdeu muitos, né? Muitos jogadores nesse processo agora, mas eu não vejo dessa forma. Eu vejo os que eu tenho disponível, tento ver com as peças que eu tenho, montar o quebra-cabeça para poder vencer do Botafogo, que também tinha desfalques para esse jogo. Então, esse jogo realmente, fisicamente, foi um jogo muito exigente, porque jogamos quinta-feira, 9h30. O Botafogo tem um time muito qualificado, que foi campeão brasileiro ano passado, foi campeão da Libertadores ano passado, não podemos esquecer da qualidade que tem esse time, está muito bem treinado. E realmente tivemos dificuldade um pouco mais na criação hoje, mas pensar no próximo jogo, pensar em evoluir e melhorar. Felipe, aqui Isaac Andrade, Fla Voz. Eu queria te fazer uma pergunta, apresentando um raciocínio, uma lógica, que vem muito mais do nosso bate-papo com os torcedores, do que às vezes seguindo uma linha de raciocínio de perguntas mais técnicas, mais envolvendo a questão do futebol em si. O torcedor, ele vem de um tempo enxergando o que a rotina do futebol brasileiro propõe aos clubes, principalmente o Flamengo. Muitos jogos, e aí ele imaginou, para suprir isso, o Flamengo tem que ter um time ou outros times da mesma intensidade. E o Flamengo veio avançando com o elenco, trazendo vários profissionais. E hoje, o torcedor enxerga que o Flamengo tem ali 2, 3 times que batem de frente com qualquer time hoje que joga no Campeonato Brasileiro, por exemplo. E você menciona que a dificuldade que se tem é a questão de fazer as escolhas pelas questões das posições quando os atletas não estão disponíveis, ou porque eles se machucam por conta desse percurso, ou às vezes as questões não tem como controlar. Na hora que você faz essa escolha, vem a questão da finalização. Hoje teve um jogo muito bom, um jogo que ambos os times não estavam tão bons assim, mas que propuseram um jogo e o Flamengo ali no último passe também aquela dificuldade. Essa questão da última dificuldade, a questão da confiança, de fazer acontecer, da bola entrar para dentro, ela vem de uma questão de treinamento que talvez por você não ter tempo, não consiga treinar times específicos para situações, e aí vem só essa questão da escolha da posição, e o time entra com a escolha dos profissionais nos locais certos, mas sem um treinamento, o que não gera confiança, e a bola não consegue chegar e entrar no gol? Muito bom o raciocínio todo, só não entendi qual é a pergunta. A pergunta é a dificuldade do treinamento. Do treinamento. Ok. Por exemplo, eu vou dar o exemplo do que aconteceu. Quinta-feira, jogamos, cheguei em casa de madrugada, tivemos que treinar sexta-feira à tarde, com os jogadores que não jogaram, e aí você já começa a desenhar um pouco o jogo e as correções do último jogo, dependendo do que o modelo de jogo nos guia. Sábado, os jogadores que jogaram podem fazer a primeira parte, que é o quê? O plano de jogo do que vai acontecer no jogo. Então os detalhes eles se perdem. Para mim é isso, os detalhes eles se perdem. Já são os 2 metros do posicionamento de um zagueiro que fica errado. São detalhes. A condução de bola quando ela tem que acontecer e essas coisas vão se perdendo, mas principalmente o jogador ele não descansado totalmente para jogar. Muitas vezes o nível de intensidade, de concentração ele cai. E é pequeno, não é muita coisa, porque você vê, por exemplo, o Alexandre com 34 hoje jogou os 90 minutos em altíssimo nível. Mas outros jogadores não acabam a recuperação é muito individual, eles não acabam de recuperar 100%. E isso se nota depois nos detalhes do jogo, né? Então, ideal não é, eu não reclamo do calendário, porque como eu falei para vocês, para mim é um privilégio você ter muitos jogos. E eles jogar tantos jogos. Só que realmente, quando tem uma sequência tão grande, e poucos dias, para mim 3 dias, menos de 72 horas, não dá. Quando são 4 dias, pode ter certeza que já dá para preparar muito melhor e dá para corrigir muitas coisas. Mas é o que temos, todos os treinadores, todas as equipes do Brasil, estamos todos no mesmo barco e só se unindo todos para tentar melhorar. Obrigado. Tchau, pessoal. Que coletiva foi essa, nação? Mano, o Felipe Luiz falou demais. E se liga, se tinha alguma dúvida que o Flamengo tá sofrendo por dentro, hoje caiu a máscara. O homem foi sincero, reto e direto. Falou de X9, de cansaço, de improviso, de confiança e de falta de treino. Vamos por partes. Sobre os vazamentos da escalação, Felipe não fugiu da raia. Confirmou que vazou sim a informação de que o Pedro jogaria e jogou a real. Quem vaza tá indo contra o Flamengo. Mandou até indireta pro X9 dormir com a consciência pesada. Esse papo de que, é normal vazar, ele não compra não. E tem razão, time grande se protege. Vazar a escalação é entregar ouro pro inimigo. O cara deixou claro que foi pra guerra sem munição. Gerson suspenso, Eric e Alan no estaleiro, Arrasca fora, e ainda perguntam se ele podia ter botado o De La Cruz de meia. A resposta foi uma aula. Ele não vê o Nico como meia ofensivo, e sim como volante que faz o time jogar de frente. Ou seja, improvisar pra quê? Só enfraquece o time. A parte mais sinistra foi quando ele explicou por que o time peca no último passe. Irmão, é falta de treino. O calendário massacra os jogadores. O cara joga quinta, chega de madrugada, treina rachado sexta e já tá jogando de novo domingo. Resultado? Os detalhes vão embora. Um zagueiro 2 metros fora do ponto, uma condução mal feita e o gol não sai. E aqui fica o alerta. O time entra em campo sem estar 100% fisicamente e sem tempo para treinar taticamente. Tá todo mundo improvisando na marra. E o Felipe mandou a real. Com 4 dias entre jogos dá para corrigir tudo. Com 3, não dá. Resumo do resumo. Tem jogador cansado, tem falta de treino, tem improviso e ainda tem X9 jogando contra.
E no meio disso tudo, o torcedor quer entender por que a bola não entra. Tá aí a resposta. Agora quero saber de você, nação. Quem você acha que é o X9 do Mengão? Felipe tá certo em manter o De La Cruz como volante? Dá pra culpar o time com esse calendário doido? Comenta aí embaixo, deixa o like, compartilha com os parceiros rubro-negros e se inscreve, porque isso aqui é Flamengo, porra.